Olá, boa tarde. Terça-feira, 23 de maio, está no ar a primeira edição do Câmara Notícia. Ontem foi dia da 30ª reunião ordinária aqui no plenário da Câmara. Então vamos aos resultados dos projetos que foram discutidos e votados. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha Carlos Gomes a Ana Beatriz Machado Lara. Também aprovado em turno único de discussão, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha Carlos Gomes a Joyce Lima Martins. Outro projeto de Gratti que foi aprovado é o que concede a medalha Carlos Gomes a Matheus Lemes Pompeu. Aprovado também o projeto de decreto legislativo do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de honra ao mérito à Associação Atlética Ases de Ouro. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Aprovado em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar aos proprietários dos imóveis lindeiros área de propriedade municipal no loteamento Parque Jambeiro. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Nossa Senhora Auxiliadora e autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. O item 8 também foi aprovado. Trata-se do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Chácaras Gargantilha. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto do vereador Marcelo Silva, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira à Associação Campineira de Imprensa. Por fim, foi aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a afixação de placas nas repartições públicas municipais, onde sejam cobrados valores pelos serviços prestados e os respectivos tributos, com os meios para reclamações e denúncias. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br você pode conferir tudo detalhado. A reunião completa já está no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. A Comissão de Saúde da Câmara de Campinas promove... Em março deste ano, o Ministério da Saúde decidiu trocar o fornecedor americano do asparaginase, medicamento utilizado na primeira etapa do tratamento contra a leucemia. A mudança fez com que o Centro Infantil Boldrini, hospital filantrópico especializado em oncologia e hematologia pediátrica de Campinas, se recusasse a utilizar o medicamento do novo importador, agora chinês, com a alegação de que este não tem a mesma eficácia e que, inclusive, contém mais impurezas do que o americano. Diante desse impasse e da manifestação de parlamentares de Campinas, o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, vereador Paulo Galtério, resolveu promover um debate sobre o assunto. A comissão convidou a médica Silvia Brandalize, que também é presidente do Centro Infantil Boldrini e hematologista pediátrica, e Rodrigo Otávio Teixeira Neto, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O debate será realizado nesta quarta-feira, dia 24, a partir das 10h30 da manhã, no plenário da Câmara, com acesso pela Avenida Engenheiro Roberto Manges, 66, no bairro Ponte Preta. A discussão também vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas, canal 61.3 em UHF digital, canal 4 da NET, pelo site e pelo Facebook. Um debate público nessa casa,
a respeito dessa questão, que eu acho que seria de extrema importância, não só para a nossa Comissão de Saúde, mas também para o bem do Brasil. Essa aí foi a reportagem da Comissão, amanhã, de Saúde da Câmara de Campinas, que vai promover o debate. E atenção, hein? Amanhã também 7 bairros de Campinas vão ficar sem água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. São eles: Vila Mimosa, Jardim Santa Amália, Chácara Campos Elíseos, Núcleo Residencial Jardim das Bandeiras e o Jardim Aerocontinental. Parte do Jardim do Lago e do Jardim das Bandeiras também vai ser afetado. A Sanasa informou que vai fazer melhorias na oferta e distribuição de água da cidade, além da instalação de uma válvula de bloqueio. Portanto, esses bairros precisam fazer a reserva de água hoje, porque amanhã praticamente o dia todo sem água, volta apenas à noite. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho está promovendo a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A ação acontece até sexta-feira, dia 26 de maio. Começou nesta segunda-feira a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Pela primeira vez, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas sediou a abertura nacional da campanha. O ministro Emanuel Pereira participou do evento e ressaltou a importância da conciliação. Hoje nós estamos focados na Semana da Conciliação. E para nós esse é o objetivo maior da Justiça do Trabalho. Afinal, são 24 tribunais engajados em busca de um acordo, de um resultado que seja positivo para o jurisdicionado, empresa e trabalhador. O nosso país tem mais de 3 milhões de ações trabalhistas em andamento. Isso é um percentual pequeno com relação às demais justiças. Nós temos 100 milhões de ações tramitando no país. Então, o país é conflituoso. Então, essa questão da conciliação é uma mudança de cultura. Com o slogan "Para que esperar se você pode conciliar?", a expectativa é que 30 mil acordos sejam firmados em todo o país. No evento do ano passado, o TRT da 15ª região, que fica aqui em Campinas, foi o campeão em valores homologados. Após a solenidade de abertura, foram inauguradas as novas instalações do Centro de Conciliação de 2º grau. O tribunal não informou dados oficiais, mas a média de audiências realizadas durante a Semana de Conciliação em edições anteriores é de cerca de 10 mil. Existem, inclusive, estudos científicos no sentido de que um ambiente mais harmonioso, mais acolhedor, com mais conforto para as partes, facilita em muito a conciliação, né? É um ambiente preparado para isso, acaba trazendo com que as partes tenham uma tendência maior para se harmonizarem. Trabalhadores ou empresas com ações trabalhistas em trâmite em qualquer fase processual podem solicitar agendamento de audiência de conciliação. O tribunal tem, inclusive, no próprio site, na página, uma guia chamada Conciliar, que qualquer um dos litigantes que já tem um processo em andamento na Justiça do Trabalho, aqui da 15ª, podem entrar, preencher um formulário e solicitar o agendamento de uma conciliação. O bancário João Faria da Costa aceitou a conciliação e comemorou. Achei muito bom, está dentro do que eu imaginava mesmo, né, no início, porque a gente sempre pede, mas a gente sabe que nunca, é muito difícil, só se você for esperar muito tempo, né? Então, graças a Deus, esse atalho da conciliação foi muito bom, né, para a gente resolver e dar tudo certo no final. Hora de falar sobre emprego é sempre bom, né? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 35 vagas, com salários entre R$ 1.090 a R$ 3.480. Ajudante de confeiteiro, assistente comercial interno de transportes, vaga também disponível para deficientes. Auxiliar de escrituração fiscal. Auxiliar técnico de mecatrônica para máquinas de hemodiálise. Carpinteiro. Chefe de serviço de limpeza, costureira de máquina reta, eletricista de manutenção de linhas elétricas, concurso na área elétrica e CNH B ou D, empregada doméstica para limpeza, lavar, passar e cozinhar, fiscal de piso com CNH AB, funileiro para caminhão, máquina e tratores com disponibilidade para viajar, garçom, gesseiro com CNH-A,
Mecânico de motor a diesel para ônibus e van com CNH D ou E. Mestre de obras. Operador de moto niveladora. Serralheiro com CNH A. Técnico de refrigeração com CNH A. Os interessados devem procurar qualquer uma das 3 unidades do CEPAT Campinas, Centro, Ouro Verde e Campo Grande, levando o RG, a carteira de trabalho, o CPF e o PIS. E hoje é dia de Guarani. O Bugre recebe o líder Figueirense no Brinco de Ouro, mas ainda com os portões fechados aos torcedores. Cumprindo o segundo e último jogo de punição, o Guarani enfrenta o líder Figueirense hoje à noite às 9h30 no Brinco e tem problemas na escalação. O lateral esquerdo Gilton está se recuperando de uma lesão no joelho e deve ficar mais 5 semanas afastado. Heron, que atuou na derrota em Recife, sentiu um desconforto muscular e também está fora. O técnico Oswaldo Alvarez vai ter que quebrar a cabeça e improvisar um jogador na posição. Mas no meio-campo, ele está de volta. Fernando Fumagalli, poupado da última viagem, está confirmado. Guarani e Figueirense, tradicionalmente um duelo de primeira divisão. Só que hoje é de Série B. E o Figueirense é líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. E o Guarani é o 9º colocado com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. Jogo importante, apesar de ser início de competição. O Figueirense provavelmente vai brigar na parte de cima da tabela. Então, se o Guarani quiser alguma coisa a mais na competição do que apenas permanecer, vai ter que vencer o adversário hoje à noite em casa e amanhã, claro, a gente conta essa história. Hora de falar sobre corridas. Ainda dá tempo de fazer as inscrições, hein? Primeiro, vamos falar da corrida dos 100 anos da ETEC Bento Quirino. Domingo, 8 horas da manhã, largada na Avenida Orozimbo Maia, número 2600. Um trajeto de 6 quilômetros. Informações sobre preço e outras dúvidas no site corridasbr.com.br, está aí na sua tela. E para quem está com o condicionamento físico bem melhor, tem a Extremos Race Etapa Infantaria. É um trajeto aí de 7 quilômetros com obstáculos. Tem subida na montanha, escalada na horizontal, travessia de pneus, remada em boia e muito mais. Largada 8 horas da manhã no 28º Batalhão de Infantaria Leve, na Fazenda Chapadão. Informações sobre valores, todos os obstáculos da prova e outras dúvidas no site sites.minhasinscrições, sem o cedilha e sem o tio.com.br, que está aí na sua tela também. Esta edição fica por aqui. Às 5 horas da tarde chega o Michael Vancini com a segunda edição. Ótima terça-feira. Tchau, tchau.